Pode se sentar. Graça e paz a todos. Boa noite. Você sabia que crente dá boa noite? Fui dar boa noite para o irmão. Ela falou, boa noite não, a paz do Senhor. Eu falei, mas qual o problema de dar boa noite? Crente não dá boa noite, dá paz do Senhor. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Qual o problema de dar boa noite? Quantos querem uma noite boa? Digo amém. Quantos estão tendo um congresso bom? Diga glória a Deus. Quero agradecer de coração você por estar contribuindo para que esse congresso seja o melhor da história de todos os comics. Essa estava sendo e continua sendo a minha oração. Que Deus marque você com fogo, com poder, com graça, com revelação e sobretudo renovando a tua mente, para que ao sair daqui você esteja preparado para compreender qual seja a boa, agradável e vontade do Senhor. E tenho certeza que isso está acontecendo por diversas palavras, ministrações abençoadas. Fomos muito abençoados com o JB no sábado, ontem o Jackson, pastor Gerson, hoje com o Levi. E é uma grande responsabilidade minha trazer essa palavra nesse momento. Sobretudo porque existe uma expectativa no seu coração, talvez não primária de ouvir o pastor Marlon, mas talvez uma expectativa de louvar a Deus com o Leonardo Gonçalves, não é isso? Mas o Leonardo vai vir, amém? Mas a palavra do Senhor também virá nesse momento sobre o teu coração. Quero pedir a todos que nesse momento cessem a andação. Tem muita gente lá atrás de pé, temos cadeiras aqui na frente sobrando. Quem quiser sentar aqui na frente também para ouvir a palavra aqui aos nossos pés, pode ficar à vontade. Mas eu queria que nesse momento houvesse reverência, houvesse agora um certo temor pela palavra de Deus que vai ser ministrada, não da minha parte, mas da boca do Senhor. Posso pedir a sua contribuição comigo, em nome de Jesus? Quero apresentar para todos que não conhecem, embora a maioria já conhece, dois dos meus alicerces, dois dos meus escudos que estão sempre comigo, que é a minha esposa Yara e a minha filha Camille, que estão ali no meio da nossa igreja amada ICCP. Eu queria que ficasse de pé a minha filha querida Camille e a minha esposa amada, que são parte do meu ministério, meus escudos, meus alicerces. É dali que vem a minha autoridade para pregar para jovens nessa noite. Minha igreja amada ICCP, a minha igreja amada ICMG, que está aqui também, duas igrejas que plantamos e que está no nosso coração. Antes de compartilhar contigo a palavra dessa noite, eu queria rapidamente fazer uma propaganda do meu livro Cadê Meu Celular? Primeiro de alguns livros que estou escrevendo. Esse livro tem sido uma bênção na vida de muitos jovens e de muitos adultos, que ao longo do caminho se perderam no uso exacerbado de smartphone e mídia social. Você sabia que já é uma doença psíquica, a chamada nomofobia, que não tem nada a ver com homofobia? Esse dia eu perguntei para o garoto, você é nomofóbico? Ele falou, misericórdia, eu respeito a todos os adeptos do homossexualismo. Eu falei, não, amado, não é homofobia, é nomofobia, que vem do inglês no mobile phobia, que é uma doença já, porque a pessoa quando fica sem usar o celular, quando cai o sinal, né, da internet, ou então a internet está muito fraca, a pessoa começa a ficar possessa. Esses dias agora um rapaz ouviu uma entrevista na rádio Vinha minha, correu para comprar 5 livros e falou, tem um sobrinho de 10 anos que já quebrou 4 iPhones. Eu falei, cara, eu aconselhei o rapaz, falei, está tudo errado. Primeiro que garoto de 10 anos não pode ter iPhone, ao meu ver. Segundo que 4, o problema não é ele, são os pais dele. Quebrar celular, quebrar iPhone é uma coisa meio que sem nexo, né? Para uma criança que já está totalmente inserida nesse uso desenfreado por mídia social. Eu fiquei alguns dias lá em cima, onde está aquele pessoal lá em cima, e orando, ouvindo, refletindo, mas a visão lá de cima para baixo é denunciadora. Porque eu vi cada coisa assim, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Hora da oração, eu via gente aqui de mão dada orando,
com o celular aqui na mão, ó. Eu não sei se estava falando com Deus. Não, com Deus não era, porque Deus não usa o WhatsApp, né? Com o Espírito Santo muito menos, porque ele não tem o celular. Mas nós estamos perdendo, amados, a nossa sã consciência no uso dessas maquininhas. Eu estou falando e tenho certeza que tem gente se comunicando com quem está longe e afastando quem está perto. Esse é o problema do uso desenfreado, patológico de Facebook, de Instagram. E nossa proposta nesse livro não é tirar essas ferramentas de você, mas levar você a uma reflexão rápida, objetiva, de que essas coisas, quando não controladas, controlam você. Então quero fazer um desafio a você que não leu meu livro, a comprar ele hoje. Eu vou estar lá na recepção, R$10 apenas. E eu fiz um compromisso de todo o livro vendido dessa parte do Comic, metade vai para o nosso projeto Crescer, que atende mais de 1000 crianças no Brasil e fora do Brasil. Um projeto que Deus me deu, que nós evangelizamos através do esporte. Esse livro tem sido uma bênção para o sustento do projeto Crescer. Compre esse livro, leia, distribua, leve para sua mocidade, faça seminário, porque eu tenho certeza que esse livro vai te abençoar. E antes que essas coisas controlem você, eu quero dar o meu livro para a primeira pessoa que chegar aqui e pegar o meu livro. Mas compra um, né, irmã? Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11. O meu livro custa R$10 e eu vou estar na portaria dedicando ele para você. Gênesis, capítulo 11. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 11. Estamos falando sobre o tema apenas unidade. Amados, que palavra nós temos ouvido nesses dias. Cada pessoa na sua particularidade. O Jackson, primeira vez que encara um público desse, com pouca idade, mas com muita postura, autoridade. Alá David Livingstone, falei, é discípulo do pastor David, com um microfonezinho, gesticulando. Aí à noite a gente recebe o pastor Gerson, né? Que particularmente eu estou muito honrado de ver todos os dias. O pastor deve ter quase uns 80 anos já, mas não perde uma reunião, está ali sentadinho lá, né? E é uma benção. E tem gente que está cansado, ele está lá, ouvindo, pregando. Hoje de manhã o Levi Araújo, amados. Quantos aqui não conheciam o pastor Levi? Quem não conhecia? Quem hoje está conhecendo? É Tocha, né? Que palavra, que bênção. A Mariana, que veio aqui hoje nos abrilhantar. A Mariana não cobrou nada para estar aqui. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Cobrou nada, veio de graça. A única coisa que eu te peço, que você honre comprando o seu CD no final. Que menina abençoada, com certeza nós da Igreja de Cristo vamos usá-la muito aí nas nossas conferências, congressos, para a glória do Senhor. Tema da minha mensagem hoje, Gênesis capítulo 11, em cima do que nós estamos falando. Hello? Está no celular, tá vendo? Está no celular. R$10 meu livro, brother. Vou te vender um. Viu? Solta aí o tema, por favor. Esses dias eu vi, não sei quantos viram, um médico e a sua esposa lá no Piauí, goianos, morreram de selfie. Não é engraçado, mas é um pouco preocupante. Vocês estão rindo? É do tema da mensagem. Segura a onda aí um pouquinho. O cara foi tirar uma foto de selfie com a esposa na bancada, na sacada do hotel. Madeira, na hora de apertar o selfie, a madeira rompeu, os dois morreram. Brasil. Na virada do ano, uma chinesa, 29 anos, morreu de WhatsApp. Eu achei curiosa aquela mensagem. Morreu de WhatsApp. Ela estava atravessando uma rua em Pequim, uma ponte, e teclando o WhatsApp. De repente ela tropeçou, caiu dentro do rio, morreu afogada, morreu de WhatsApp. Então essas coisas são perigosas. Toma cuidado antes que essas coisas te pegam. O tema da minha mensagem hoje é o seguinte. 3. O quê? 3? Como é que é? É a mesma mensagem. Aquela que você colocou. É aquela sua voz. Estar no céu é bem melhor do que estar em Babel. Fala para o teu companheiro aí, quem está perto de você. Estar no céu é bem melhor que estar em Babel. Agora pergunta para ele, você está no céu ou você está em Babel?
Abra comigo a sua palavra em Gênesis 11, capítulo 11, versículo 1. Gênesis 11, 1, primeiro livro da palavra de Deus, capítulo 11, apenas o versículo 1 que nos diz: ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Vamos repetir, no 3 você repete na sua versão. Vamos fazer um barulho santo aqui agora. 1, 2, 3. Ora, a terra tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Deixa eu explicar primeiro para você que está aqui hoje a proposta do meu título. Estar no céu não é o mesmo que estar em Babel. Na verdade, estar no céu muitas vezes é compreendido de maneira errônea pelos cristãos. Porque o céu para mim não é necessariamente um local, uma localização, mas sobretudo uma condição. Diga comigo, o céu é uma condição. Porque se nós formos pensar que nós fomos salvos para herdar a salvação, um pedacinho da Jerusalém celestial, pode ser que esse conceito errôneo te leve a não viver uma vida espiritual, uma vida relacional com o Espírito Santo, com Jesus, mas levar você a uma vida extremamente religiosa. E diga-se de passagem que nós evangélicos brasileiros estamos descompreendendo, entendendo errado o estar no céu, ou morar do céu, ou ser morador do céu. E nós pensamos que essa é uma condição para o futuro, um local que nós vamos herdar. E qual é o problema disso, pastor Marlon? É que nós pensamos muito no futuro e esquecemos do presente. Sendo que a salvação em Cristo Jesus não é para nós apenas produção de uma vida eterna, de um local para se morar, mas sobretudo uma vida transformada pelo Espírito Santo, pelo Evangelho, que nos faz ser pessoas melhores e transformar o lugar que nós estamos habitados. Resumindo, salvação não é futurista, ela é presente. Como disse Bultmann, já agora ainda não. A salvação foi me dada agora. Ainda não fui salvo por completo. Mas o Evangelho de Jesus precisa produzir em nós transformação de vida. Hoje, amanhã, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Salvação em Cristo Jesus não é para daqui a alguns anos. Estar no céu logo não é um local que nós vamos habitar, mas é a condição que eu herdei em Cristo Jesus. Logo, estar no céu, amados, pode ser um fato, pode ser uma verdade, não para amanhã, mas para nós hoje. Evangelho de Cristo produz transformação de vida, transformação social. Faz do mentiroso falar a verdade, faz da prostituta uma mulher santa, faz de um homossexual um homem e uma mulher digna. Quando nós ouvimos aqui hoje pela manhã, o poder do Evangelho é para hoje. Logo, nós podemos estar no meio de uma guerra, no meio de uma confusão, no meio de uma crise, estar em paz com Cristo Jesus e com o meu próximo. Tanto se fala em crise, crise, crise. E vemos aqueles ditados populares: não estou em crise, estou em Cristo. Eu posso estar em Cristo e estar em crise, amém ou não? No mundo tereis crises, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A maior crise e a pior delas é a crise de fé, não é crise econômica, política ou social. Logo eu posso estar numa prova tremenda, financeira, com enfermidade, mas mesmo assim tendo paz interior, porque a paz não é um local, a paz é uma condição, assim como o céu não é para amanhã, e eu posso viver o céu na terra, porque eu atraio em Cristo Jesus a presença do Espírito Santo em minha vida, e aonde eu estou, eu vou contagiando, aonde eu vou, a presença do Senhor está comigo, e como disse John Wesley, a única certeza que eu tenho nessa vida é que Deus está comigo.
A única certeza que eu tenho hoje é que Deus está comigo neste lugar e contigo aí. Assim como estar em Babel não é necessariamente ser um morador, um descendente de Babel. Estar em Babel é também uma condição. Babel pressupõe ou significa confusão. E pode ser que muitos, quando vivem uma vida religiosa, estão dentro das suas igrejas, mas em confusão, em conflito, confusos, sobre a existência de Deus, sobre a sua identidade, sobre a sua missão. Porque Babel ficou no passado, mas, sobretudo, Babel é uma condição que todos nós podemos estar vivendo. Assim como também estar no céu é o nosso grande objetivo. Toda confusão tem origem no discurso, na linguagem, no diálogo. E foi essa a tônica, a origem da confusão em Babel. A Bíblia fala que todos tinham a mesma linguagem, tinham o mesmo falar. Até então, Gênesis 11:1, estava tudo tranquilo, estava no controle. Mas de repente subiu no coração do homem o desejo de se aproximar de Deus. E qual era o problema disso? Deus tinha falado para Noé: frutificai e multiplicai. A proposta de Deus era que se multiplicasse a raça humana, e os homens começam a deturpar, começam a querer manipular o plano de Deus, e começam então, ali a primeira construção, com cimento, com tijolo, e começa a fazer uma construção. E Deus então olha, e a Bíblia fala que ele procurou, olhou. A torre era tão grande, mas Deus não conseguia enxergar, é tão longe que estava, tão pequena aos olhos dele. E Deus falou: vamos confundir, vamos dar línguas. E dali então começa o português, o grego, o inglês, o espanhol, o crioulo, o francês. E de repente, quando todos estavam comunicando, de repente começa a falar: how are you? O quê? Como estás? Halabacheia. Aí outro falava: Shimbalabalai. Aí o outro: chega lá para trás que eu não te aguento mais. E começava aquela história e todo mundo começou a ficar perdido. E a confusão foi estabelecida, porque naquele lugar começou a haver uma confusão de língua. Amados, a principal origem da confusão, da divisão, está não simplesmente dos nossos conceitos, mas a maneira que nós expressamos, a maneira que nós falamos, a maneira que você se comunica. E disse o sábio que a guerra é o fim do diálogo. Fala comigo: a guerra começa quando o diálogo acaba. Quando você tem uma vida legal com o seu vizinho, existe uma boa comunicação, amigável: oi, tudo bem? Está tranquilo, está em paz. Mas quando o cara começa a fazer barulho depois das 10, você liga para ele, você pede a ele: ah, tá bom. A segunda vez ele começa: é um arrastapé para cá, é um arrastapé para lá, é a música sertaneja para cá, é pagode, 11 horas, meia-noite. Você começa já... Aí você fala assim: acabou o diálogo. Agora ele vai ter que me ouvir. Aí você coloca lá, né? Minha vitória tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Aí você coloca lá: então adora, adora, adora. Nada contra, né? Eu estou falando que é que a gente, né, coloca mais alto assim, começa aquela guerra. Começou a guerra. Aí um de um lado, outro do outro, aí começou, porque acabou o diálogo. Casamento é assim: quando tem diálogo, opa, beleza. Agora, quando acaba o diálogo, o bicho começa a pegar. Aí logo uma visão que era única se torna uma divisão, duas visões, duas linguagens, duas comunicações. E aí então, se não houver misericórdia de Deus, se muita graça, o divórcio acontece. Por quê? Porque acabou o diálogo. Diga comigo: a guerra é o fim do diálogo. Foi assim com Adão, falha de comunicação. Foi assim em Babel. E toda essa confusão foi estabelecida lá em Babel, mas continua nos dias de hoje. Porque Babel não é um lugar, Babel é uma condição. E é por essas e outras razões que nós continuamos sofrendo consequências lá de Babel. Confusão, que nos leva à divisão. Mas tudo isso é decorrente de uma discordância, de uma comunicação eficiente. E meus amados irmãos, olha, basta errar uma vírgula para a confusão ser estabelecida.
Basta errar uma letra, maneira que você fala, a tonalidade que você fala, as palavras que você usa podem fazer toda a diferença. Inclusive no e-mail que eu gostaria de ler para vocês, muito interessante, de um casal que decidiu passar férias numa praia do Caribe, no mesmo hotel onde passaram a lua de mel há 20 anos atrás. Preste atenção, 20 anos atrás passaram a lua de mel do Caribe, e o casal então agora vai celebrar 20 anos de casado no mesmo hotel. Só que aconteceu, por problemas de trabalho, a mulher não pôde viajar com o seu marido, deixando para ir uns dias depois. Então o cara foi primeiro, falou, bem, depois você vem. Esperto, né? Em vez de esperar a mulher, agora é uma confusão. Quando o homem chegou e foi para o seu quarto do hotel, viu que havia um computador com acesso à internet. Muito tempo atrás isso, né? Então decidiu enviar um e-mail à sua mulher. Mas ele errou uma letra, sem dar conta, e enviou para outro endereço. Errou uma letra e o endereço de e-mail foi trocado. Agora, olha a confusão. O e-mail foi recebido por uma viúva que acabara de chegar do enterro do seu marido, e que ao conferir seus e-mails, desmaiou instantaneamente. Ela chega do velório do defunto, vai na internet checar os e-mails, já era homofóbica possivelmente, não sabia. Quando ela lê o e-mail, ela desmaia. Por quê? O filho, ao entrar na casa, encontrou sua mãe desmaiada, perto do computador, onde na tela poderia se ler o seguinte. Ele escreveu, querida esposa, cheguei bem. Provavelmente se surpreenda em receber notícias minhas por este e-mail, mas agora tem computador aqui e pode enviar mensagem às pessoas queridas que eu tenho. Acabo de chegar e já me certifiquei que está tudo preparado para você chegar na sexta-feira que vem. Tenho muita vontade de te ver, minha amada, e espero que sua viagem seja tão tranquila como foi a minha. E ele então coloca, observação, não traga muita roupa, porque aqui faz um calor infernal. Você pode aplaudir o Senhor? Caramba! Uma letra errada, uma tamanha confusão. A viúva desmaiou. Basta uma letra, basta uma vírgula, basta talvez a tonalidade dessa conversa. E é por essa e outras confusões que nós nos separamos, nos dividimos como igreja, como corpo de Cristo, e precisamos, mais uma vez, colocar como tema de um congresso apenas um: unidade, comunhão, unidade no Espírito. Nós estamos sempre falando sobre isso. E de fato, amados, essa é a proposta de Deus, que haja união, que haja comunhão. A principal proposta da Trindade é essa: andar juntos. Somos diferentes, mas existe possibilidade de caminharmos juntos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, não havia diferença de valores, apenas funcional. Deus cria, Jesus redime a comunidade, a sociedade, a humanidade, e o Espírito Santo consola e continua fazendo a obra de Deus nos últimos dias. Mas nós sofremos essa consequência, continuamos sofrendo, ao ponto, amados, de nós às vezes perdermos a nossa percepção sobre a importância do relacionamento. A base do cristianismo não é simplesmente comportamento, é relacional. Para o Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, mas Jesus combate toda a lei e fala: agora é graça, agora é amar o próximo, agora é amar a você, agora é amar a Deus, é relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. De maneira que eu me enxergo como filho, como filha amada. E essa condição da minha identidade me faz amar o próximo como eu me amo. A grande dificuldade nossa, da nossa geração pós-moderna, é que nós não conseguimos amar o outro porque nós não nos amamos. Logo eu não consigo ver no outro aquilo que eu não consigo ver no eu. Você sabia que o Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo? Nós só perdemos para os Estados Unidos. Mais de 3 milhões de empregos em 2012.
Mais de cento e não sei quantos, 14 bilhões que circulam por ano no mercado pet. Agora, entende o mistério aí. Eu tenho um cachorro, amo, Tibo, estou com o coração na mão. Eu vim e deixei ele lá. Fomos para Caldas Novas uma vez, eu, minha esposa e minha filha, ficamos 5 dias fora de casa. Chegamos em casa, o Tibo era só cuidado pela vizinha. Fomos brincar com o Tibo, o cachorro é uma benção. Quem conhece o Tibo? Bonitinho, né? Está solteiro até hoje. Tadinho. Estou pensando que ele tem chamado de nazireu, de celibatário. Uma vez eu anunciei, preciso uma cachorra para cruzar e tal. Aí o pessoal, é Yorkshire com Pinscher, trouxeram o cachorro. Aí a dona, quando viu o Tibo, falou, deixa eu pensar melhor. Quando via a carinha do Tibo, desanimava, tadinho do Tibo. Mas o Tibo um dia, 5 dias fora da gente, levantamos a patinha dele, uma ferida, parecia um furunco. Eu falei, meu bem, é furunco. Levamos no veterinário, falei, moça, já quis dar o diagnóstico, é um furunco. A veterinária olhou e falou assim, peraí, esse cachorro ficou sozinho? Falei, sim, é mais ou menos, ficamos 5 dias fora e a vizinha cuidar dele. Falou assim, esse cachorro tem uma alergia emocional. Falei, o quê? Isso é furunco? Não, isso é alergia emocional. A ausência de dono, a ausência de gente. Uma doença, um furunco por 5 dias, por estar longe do dono. Aquilo me fez refletir, meu Deus, se um cachorro tem necessidade, se um cachorro fica ferido por estar longe 5 dias, imagina a gente, que foi criado para se relacionar com gente. Imagina as pessoas que foram chamadas para não caminhar sozinho, mas caminhar junto. Como as pessoas estão sofrendo. E para você entender o melhor por que eu estou falando isso, é que nós estamos vivendo, amados, uma relação doentia com os animais. Tenho nada contra. Mas você sabia quanto em média uma família gasta com um animal, com um cachorro, com um gato, periquito? R$350 por mês. Pastor, não gasto. Mas tem gente que gasta. Já tem agora hotel para cachorro. Tem agora, pastora Marisa, psicólogo para animal. Porque está com depressão, ele fica meio, aí vai lá. Aí o psicólogo fala, deve ser assim. Aí ele fala, aí ela fala, deve ser assim, né? Deve dar um abraço no bicho. Agora a pergunta é, por que nós gastamos tanto dinheiro com bicho e não gastamos conosco? Por que nós gastamos tanto dinheiro com veterinário, mas não temos a capacidade de fazer um check-up por ano? As nossas relações estão doentias, nós não conseguimos nos comunicar, logo não somos aceitos, excluídos. E ao invés de melhorarmos, de buscarmos, de tolerarmos, de suportarmos, de perdoarmos, nós transferimos a nossa relação para um bicho. E o amor que você deveria dar para alguém, você dá para o bicho. Que não tem nenhum problema receber amor. Mas quando só ele recebe amor, quando só ele se relaciona com você, isso se torna uma relação doentia. Deus não criou homem nem mulher para se relacionar com bicho. É para cuidar, é para interagir, é para amar, mas sobretudo, amar o nosso próximo faz toda a diferença. O grande problema da nossa unidade, eu caminho para a conclusão nessa noite. Ouvimos JB, vários pregadores, temos falado sobre o problema da unidade, mas eu quero de alguma maneira fazer uma síntese sobre essa reflexão nessa noite. Nós não sairemos daqui com esse problema resolvido, que não é um problema de hoje. Desde que me converti há 22 anos atrás, sempre foi um problema da igreja. Me converti e via divisão, via gente falando mal do outro. Falei, que loucura é essa? Desde que me converti, tem esse tema de congresso: unidade, comunhão, restauração, reconciliação. E a coisa não muda, e a coisa continua. E possivelmente daqui a 3 anos, se nós não tomarmos uma atitude, tema do Comic, unidade, unidade no espírito, unidade da fé, comunhão. Porque nós estamos tratando, amados, ou queremos tratar o efeito. Nós queremos resolver o problema da divisão, da falta de unidade, sendo que essa não é a causa, esse é o efeito.
E para entender ou resolver o problema da divisão no corpo de Cristo, é necessário entender qual é a causa disso tudo. Seu filho tem dor de garganta, aí você dá o Tilenol, dá um antitérmico, melhorou no dia seguinte, mas à noite seguinte, novamente, febre, dor de garganta, aí de novo o Tilenolzinho. Você quer combater o efeito. E se você ficar dessa maneira, não buscar a causa disso, você vai continuar dando Tilenol para o bichinho 5, 10 anos, eu não sei até quando ele vai aguentar. Mas quando você pega ele, leva para o médico faz um exame, o problema não é um problema qualquer, é uma infecção de garganta, são as amígdalas, alguma coisa assim, tem que operar. Aí você resolve a causa, logo você combateu o efeito. A lei da causa e do efeito foi, de alguma maneira, autenticada pelos espíritas, mas essa lei é lá de Gálatas, capítulo 6, que fala que aquilo que o homem planta, ele colhe. É bem diferente da lei de ação e reação, a terceira lei da física. Amados, nós não sairemos daqui resolvidos se nós não combatermos a causa da divisão do corpo de Cristo. Nós não sairemos daqui diferente se nós não entendermos o que de fato é a causa da falta da nossa unidade. Para combater o efeito, tem que combater a causa. Se não combater a causa, nós vamos sair daqui amanhã, abraçadinho, legal. E aí, irmão, na paz, joia. É uma benção, 3, 4 dias cheio do Espírito Santo. Meu irmão, semana que vem, primeira pessoa que falar uma coisa que você não gosta, aí o pau quebra e vem tudo à tona novamente. Por quê? Queremos resolver, combater o efeito, esquecendo-nos da causa. Sabe qual é a causa da nossa desunião? Sabe qual é a causa da nossa falta de unidade como igreja evangélica brasileira? Abra comigo em Tiago, capítulo de número 4. De onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas? De onde vem tanta confusão de linguagem? A gente não se entende, as pessoas olham para a gente e não entendem. Porque cada grupo fala uma coisa, cada um acredita numa coisa, cada um tem a sua doutrina, cada um tem a sua maneira de adorar, amém? Por isso, seria muito bom. O problema é que a gente não se respeita, o problema é que nós criamos o nosso modo de adorar, o nosso modo de buscar a Deus, e tudo aquilo que foge desse crivo, nós desprezamos. Tiago disse: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que os vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais, combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. A causa de toda a confusão que nós vivemos hoje, nas nossas igrejas, nos nossos grupos, no nosso Brasil, é apenas o nosso orgulho. Síndrome de Lúcifer, síndrome de Adão e síndrome de muitos nós que estamos aqui hoje. Vocês não sabem como nós lutamos para ter muito mais gente que nós temos aqui hoje. Mas é interessante que a Igreja de Cristo usa de maneira libertinosa da sua liberdade e acaba virando uma libertinagem. Nós temos uma característica muito forte como Igreja de Cristo, como um movimento de restauração. Liberdade. Não tem ninguém mandando de cima para baixo, mas esse negócio tem sido lançado contra a gente. O que tem de gente fazendo acampamento no carnaval é brincadeira. Toma de cabeção. O problema não é dinheiro. Não é dinheiro. O problema não é local, o problema não é deslocamento, o problema não é translado, não é. O problema é que nós vivemos ainda hoje, presente em nós, a síndrome de Lúcifer, a síndrome de Adão, que continua sendo a síndrome de Marlon e de muitos nós que estamos aqui.
o orgulho, a prepotência, a arrogância. Se eu não pregar, eu não vou. Se minha banda não tocar, eu não vou. Se meu pastor não está lá em cima, eu não compareço. E nós estamos sendo movidos para frente. E isso nos mostra que, infelizmente, o meu slide que deveria estar ali no céu, não está, não sei aonde, nos Cafundel. Estar em Babel tem sido algo presente na nossa realidade de Igreja de Cristo. E sabe o que vai mudar essa história? Somos nós, jovens, ou vocês jovens. Mudar a cabeça, às vezes, de uma pessoa que tem uma cultura, uma criação formada há muito tempo é muito difícil. Pastor, então, misericórdia. Ou eu turma cabeça dura. Teve gente que nós fomos atrás, vim em todo o congresso, tinha alguém pregando da igreja, louvor, aí vem, é uma bênção comigo. Mas a partir do momento que mexe com o meu ego, que mexe com o meu orgulho, eu começo a entrar em Babel e deixo de lado o céu. Eu tenho autoridade para falar isso. Porque não é porque eu sou presidente que eu venho para a Comic. Desde 99 eu venho em Comic, pregando ou não pregando. Ano passado fizemos um congresso em Aparecida, eu não preguei, estava lá. Eu vou em convenções, eu vou porque eu sou igreja de Cristo, eu amo a minha igreja, eu tenho raiz, eu amo a minha denominação, eu valorizo, independente da minha visão estratégica de igreja, eu prezo porque nós precisamos prezar aquilo que é nosso. Se você não valoriza aquilo que é seu, ninguém vai valorizar. Então para de ficar valorizando os outros em detrimento à sua igreja, à sua identidade. Nós somos igreja de Cristo. O camarada gasta fortuna em Vila Mix, bebida. Quando era drogado, o pó era caro, caraca, é mais barato, né? Aí o camarada se converte, ele vira miserável. É o miserabilidade gospel. Tem que pagar para entrar no culto? Tem que pagar para entrar no culto. Sabe quanto custa uma estrutura dessa? 110 mil reais. Quem paga? Vamos orar. Orar o quê, rapaz? Fala para o pessoal do som ali, fala para o Marcos. Vamos orar, Marcos. Cadê o Marcos? Vai ver. Eu fico vendo como que é o movimento da cantina, como que é o movimento, às vezes, das saidinhas depois do culto. Nós reclamamos que não temos dinheiro, mas você só valoriza, você paga alto, você só paga um preço alto daquilo que você valoriza. Poucas pessoas compram livros. Poucas pessoas investem na sua vida espiritual. Poucas pessoas investem em congressos, viajam. Eu fico vendo ali, nós temos 2 rapazes de Manaus aqui. Que é o povo mais longe. Veio sozinho de avião, o Jackson e... Deu um branco agora, moço. O Wilson. Desculpa, Wilson. Mas vem lá de Manaus. Meu irmão, isso para ele não é porque tem muito dinheiro, não. Nem sei se tem muito, pela cara tem. Carinha bonitinha, olho azul, lourinho, deve ter, né? Cheio de ouro no pescoço. Mas o negócio não é isso. O negócio é quando você quer, você faz acontecer. Nós precisamos, amados, ter excelência. Investir no nosso intelecto. Investir em congressos. Cuidar da nossa alma. Valorizar o estado do céu que nós vivemos. Agora, pastor Marlon, qual que é a solução para a gente encerrar? É cada um assumir a sua postura, como o apóstolo Paulo disse em Efésios 4, rogo-vos, pois, amados irmãos, prisioneiros do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Todos nós em Cristo Jesus temos uma vocação universal, e fazer discípulos, mas temos uma vocação individual. Uns vão ser usados aqui como pastor, outros como jogadores de futebol, outros como dentistas, outros como pedreiro, mecânico. Essa é a missão específica. Mas existe uma vocação universal que é andar de modo digno do seu chamado. Você tem que aprender a andar. Porque a Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Existe uma responsabilidade individual e intransferível para todos nós aqui. Qual que é a solução? É fazer o caminho de volta. E agora eu volto para Gênesis capítulo 11, versículo 1.
que diz que toda a terra tinha uma só língua e uma só maneira de falar. A partir do momento que o homem, possivelmente Nimrod, começa a comandar toda aquela estrutura para chegar ao topo, o orgulho, vamos nos aproximar de Deus, para que ninguém se separe, a coisa começa a mudar. Ali surgiu a origem das línguas. São mais de 3.000 línguas faladas. Você acredita nisso? Mais de 3.000 línguas são faladas hoje. Eu não sei se você já foi num país, já conversou com alguém que não fala a sua língua. Meu Deus, é triste. Eu estive no Vietnã ano passado com a minha esposa. Eu passava na rua, blá, 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 blá. A gente ia numa loja comprar uma coisa e eles não falavam, alguns não falavam inglês, e blá, blá, blá. Aí tinha que mostrar calculadora, tinha que mostrar computador, usar Google Translate, é horrível. Mas essa confusão que se vive lá fora, infelizmente, está sendo vivenciada por nós aqui dentro. A proposta é fazer o caminho de volta. A solução para nós, jovens das igrejas de Cristo, evangélicos do Brasil, é fazer o caminho de volta. É voltar para Gênesis 11:1, para falar a mesma língua e ter uma só linguagem. Mas que linguagem é essa, pastor? Paulo fala em Efésios 4, versículo 3. De modo que nós andemos com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, para compreender, para experimentar a unidade no vínculo da paz. Eu quero fazer uma proposta para você hoje. Primeiro, entender que a causa da nossa separação é o orgulho. E sabe quando esse orgulho vai morrer? A notícia para você não é muito boa, nunca. Se eu perguntar se tem alguém humilde aqui, se levantar a mão, já era, perdeu a humildade, né? O orgulho está presente, está vivo. Paulo fala, sejam humildes. É fazer o caminho de volta. E a nossa referência não tem outro, senão Jesus Cristo de Nazaré. Interessante quando John Piper fala sobre humildade. Ele fala que o ser humilde, ou estar humilde, é ser como o apóstolo Paulo em capítulo 1 de Romanos, versículo 14. Paulo falou, fiz-me de devedor para com todos, judeus, gregos. Paulo, o apóstolo Paulo, ele se posiciona, ele se coloca como devedor de todos. A única maneira de experimentarmos humildade no mundo orgulhoso, prepotente, competitivo, capitalista, é me considerar devedor de todos. Diga para o seu irmão, eu estou te devendo quanto? Se ele for inteligente e cristão e bíblico, ele vai falar assim, você deve tudo, você me deve amor. Agora olha aqui para mim. Hello, olha aqui para mim. Ei, estar na condição de devedor é muito diferente de estar na posição ou na condição de cobrador, né? Você vai dever alguém? Quando você vê ele, você dá a volta. Você anda 1 quilômetro para não ver o camarada, está devendo. O cobrador vai atrás. O cobrador fala, e aí, vai me pagar quando? E você, oh, me perdoe, meu amado, querido irmão, estou na prova, né? Na crise e tal. A condição de um devedor é uma condição de quebrantamento, de humildade, de humilhação. Paulo diz, firme de devedor para com todos. John Piper fala, para ser humilde, tem que se posicionar como devedor do seu próximo. Olha que coisa maravilhosa, reveladora. Eu devo para você, logo me submeto a você. Eu devo para você, minha irmã, logo eu me rendo. Imagina se todos nós nesses dias e daqui para frente levarmos essa palavra, humildade. Eu não devo cobrar, eu devo pagar. Jesus, no Filipenses 2, fala que ele teve um sentimento, ele não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se posicionando na condição de devedor.
ele tinha que cobrar, mas ele se devia. O outro caminho de volta, a mesma linguagem, a mesma língua, é a língua do amor. Se nós pudéssemos ou não tivéssemos mais acesso à Bíblia, acredito que 1 Coríntios 13 decorado seria suficiente para entender que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior desses é o amor. A linguagem de Jesus é a linguagem da humildade, mas também a linguagem do amor. E eu acredito muito na condição do amor, numa perspectiva serviçal. Marcos 10:45, Jesus disse: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em João 13, último sermão de Jesus, ele coloca a toalha na cintura e começa a lavar os pés uns dos outros. Pastor Marlon, qual é o caminho de volta? Primeiro, é se colocar de pé. Isso. Quem vai mudar essa história? Quem quer fazer diferença? Quem quer manifestar a glória de Deus nessa terra? Quem quer deixar Babel e experimentar nessa terra um pedacinho do céu? Mas não vai ser o teu irmão, não vai ser o outro, vai ser você que vai começar esse caminho de volta. A linguagem nossa, amados, deva ser a linguagem da humildade, a linguagem do amor, a linguagem de dever o próximo, a linguagem de servir o próximo.